Leis para quocientes, pessoal. Então, se você tem menos A dividido por B, isso é a mesma coisa que escrever menos A dividido por B, que é igual a A dividido por menos B, que é igual a menos A dividido por menos B, tá bom? Todas essas formas que eu mostrei para vocês são a mesma coisa, são apenas formas diferentes de você visualizar a mesma coisa, tá? Então, se você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso, são tudo a mesma coisa, tá bom? Por exemplo, menos 7 sobre 3. Isso é o mesmo que menos 7 dividido por 3, tá? Se eu tiver menos 7 dividido por 3, eu posso escrever assim, com o sinal de menos na frente do símbolo da fração. Ou eu posso colocar o sinal de menos aqui no 3. Eu tenho 7 dividido por menos 3. Mesma coisa. Ou eu posso colocar esse sinal de menos aqui e colocar menos A. Opa, menos A não. Menos 7 menos 3. Isso daqui, acredito, mais dá trabalho do que facilita a vida. Mas se você já tem isso aqui em mente, quando você vê uma situação dessa, você já automaticamente visualiza isso daqui. É muito bom ter essas propriedades na mente de uma forma clara, porque quando você bate o olho, você já consegue visualizar melhor. Isso, quando você está trabalhando com um monte de expressões, facilita muito a vida, tá? Treinar o olho para visualizar todas essas desigualdades. Todas essas igualdades. Uma outra lei é, se você tem menos A dividido por menos B, isso é igual a A sobre B. Aqui, pessoal, entra a regra de sinal. Menos com menos, mais, tá bom? Então, você tem um número sendo dividido por um outro número, isso vai resultar num número positivo. Você tem um número negativo sendo dividido por outro número negativo, isso resulta num número positivo, tá? A outra lei é que se você tem A dividido por B, isso é igual a C dividido por D. Se e somente AD for igual a BC, tá bom? Então, essa igualdade aqui só é válida se você multiplicar em cruz e continua obtendo a mesma igualdade, tá? E bem tranquilo, a gente vai ver mais sobre isso aí nos exercícios, então não se preocupem, apenas anotem aí no caderninho de vocês. E a quarta propriedade diz o seguinte: A dividido por B é igual a K que multiplica A dividido por K que multiplica B. Onde K aqui é uma constante, então a gente pode escrever que K pertence aos reais e, mais uma coisa, K é diferente de zero, tá bom? Esse é o princípio fundamental das frações, galera. E isso daqui é muito interessante, ó. Olha só um exemplo. Se a gente tem 2 sobre 3 e a gente vem e multiplica em cima e embaixo o numerador e o denominador por um K diferente de zero. Um K pertencente aos reais. Por exemplo, eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 2 sobre 3 e aqui embaixo eu vou multiplicar por 5 também, tá? O que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou ter 5 vezes 2 que dá 10, dividido por 3 vezes 5 que dá 15, tá bom? Tá, aí vocês lembram lá do que vocês faziam bastante na escola, que era simplificar frações? Quando a gente simplifica frações, a gente está buscando encontrar um número no numerador e no denominador que seja igual. Olha só, se eu tenho, por exemplo, 30 sobre 15, você fala, posso simplificar essa fração, dá 2, certo? Mas antes de fazer isso, eu posso fazer o quê? Simplificar não, fatorar esse número. 30, eu divido por números primos, né? 2, que dá 15, divido por 5, que dá 3, divido por 3, que dá 2. Ou seja, 30 é 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. E 15? 15 eu tenho daqui para baixo, ó. É 5 vezes 3, opa, aqui dá 1. 5 vezes 3, então 5 vezes 3. Então, eu simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui, e isso resulta em 2. Eu sempre faço isso quando eu estou resolvendo regra de 3, por exemplo, e é um monte de vídeo no canal sobre regra de 3, eu sempre simplifico utilizando isso daqui, porque isso diminui a minha chance de errar. Fazer de cabeça, eu não sei a cabeça de vocês, pode ser melhor do que a minha, mas sempre que eu vou simplificar frações de cabeça, eu acabo errando. Então eu prefiro já fatorar o número, porque eu tenho certeza que eu chego no resultado. Ah, mas demora um pouco mais. Demora. Mas é melhor do que errar e ter que fazer tudo de novo, né? Às vezes gastar, sei lá, 1 minutinho a mais é melhor do que gastar
mais 5 minutinhos a mais tendo que refazer tudo de novo. E essas são as regras para os quocientes, tá? E aí vocês guardem isso no caderninho de vocês, a gente vai resolver exercício já já e vai utilizar bastante isso no decorrer do curso, tá bom?